Bacana, vamos lá, muito bem-vindos, mais uma aula nossa. E agora vamos ingressar no tema jurisdição e competência. É um verdadeiro divisor de águas, até porque não só o Código de Processo Penal é uma grande referência, mas também o próprio texto da Constituição Federal. E na análise da jurisdição e da competência, a nossa primeira meta cuidadosa, pode jogar a lousa, envolve a projeção de um conceito. Eu pretendo analisar o que é jurisdição e, na sequência, uma análise conceitual da competência. A palavra jurisdição, ela deriva de jurisdictio. A jurisdição representaria etimologicamente o ato ou a ação de dizer o direito. Só que no nosso concurso é muito pobre formular um conceito diante da origem da própria terminologia. Na minha ótica, a jurisdição deve ser vista como um poder-dever, com previsão constitucional e usualmente entregue ao judiciário, para que se aplique a lei ao caso concreto, leia, para que se diga o direito, com o intuito de solucionar a demanda penal. Só que num país que mais parece um continente como o Brasil, é inimaginável que existisse um só órgão de jurisdição para resolver as milhões de demandas apresentadas. Também não seria saudável que os milhares de órgãos jurisdicionais já criados pudessem apreciar qualquer tipo de conflito. Por isso, para organizar a jurisdição, para compartimentalizá-la, nós criamos a competência. A competência é vista como a medida da jurisdição. Em última análise, é a quantidade de poder pré-estabelecido em lei e que vai delimitar a margem de atuação de um determinado juiz ou tribunal. Por isso, na análise conceitual, joga a lousa, eu poderia afirmar o seguinte: o que é a jurisdição? Olha o meu cuidado. Jurisdição, ela é vista como um poder-dever. Um poder-dever projetado na Constituição Federal e usualmente entregue ao Judiciário, para que se aplique a lei ao caso concreto, com o objetivo de solucionar a demanda penal. Essa é a lógica conceitual da jurisdição. E num giro de 180 graus, num outro prisma, joga a lousa, você vai aferir comigo a competência. Só que no tratamento da competência, quase que empregando um clichê, ela é vista como a medida da jurisdição. Em última análise, a competência é a quantidade de poder conferido por lei a um juiz ou tribunal. E assim estamos delimitando o perímetro da sua atuação. Nos nossos concursos, qual é o elemento de maior destaque na organização da matéria? Eu pretendo aferir com você os critérios de fixação da competência. Essa é a base, é a essência, o conteúdo primordial para os principais editais no Brasil. Então, a partir de agora, pode jogar a lousa. Com todo cuidado, eu vou grifar a análise quanto aos critérios de definição da competência. E eu vou analisar a matéria de maneira tripartida. Vamos dimensionar o nosso desafio. 3 grandes critérios vão direcionar o nosso estudo. Em última análise, Nestor, o que é que nós iremos aferir? Joga a lousa. Iremos estudar em conjunto a competência. Olha a terminologia. Ratione
matéria. A expressão está em latim. Então, eu tenho aqui uma grafia toda peculiar. Competência ratione materiae, vale dizer, em razão da matéria. Agora, além da competência ratione matéria, nós iremos estudar um outro critério que sofreu uma recente reforma, a competência ratione loci. Vale dizer, vamos estudar a competência em razão do lugar. Então, olha a minha preocupação. E na sequência, eu ainda vou estudar com você a chamada competência ratione personae. Vale dizer, a competência em razão da pessoa. Esse é o nosso desafio. Eis os critérios que vão preencher os principais editais no nosso país. Diante dessa análise, vamos aferi-los de maneira pormenorizada. E eu começo, joga lousa, analisando a chamada competência ratione matéria. Você passa a estudar comigo o critério mais amplo de todos. Por que, Nestor? Na chamada competência em razão da matéria, o que é que o legislador vai nos entregar? Só respira um pouco, deixa o trabalho inicialmente comigo. A competência ratione matéria é o critério mais amplo porque ele nos entrega qual é a justiça competente para julgar um determinado tipo de delito. Então estaremos aqui aferindo se o crime será apreciado no âmbito de atuação da justiça comum ou no perímetro de atividade da justiça especializada. Portanto, é realmente o grande pilar da nossa disciplina. Joga lousa. Me permita aqui direcionar essa aferição. Nestor, o que é que você tem na essência da competência ratione matéria? O que é que esse critério nos apresenta? Destaque, vamos identificar, joga lousa, qual é a justiça competente. Tudo bem? Eis a lógica. É para isso que estudamos a competência ratione matéria. E o que é que me cabe fazer nessa sequência lógica? Eu vou propor a você, joga lousa, uma aferição quanto à estrutura. Eu pretendo estruturar a competência ratione matéria, mas de maneira bifurcada. Quais são os dois grandes braços nessa estruturação? Primeiro, joga lousa, vamos identificar a própria justiça comum. Ora, o crime pode ser de competência da justiça comum. Mas qual é a grande sacada? A justiça comum, ela está dividida. Nós temos dois paradigmas no Brasil de justiça comum. E o primeiro paradigma que nos interessa, joga a lousa novamente, é exatamente a justiça comum estadual. Ora, Nestor, qual é a competência da justiça comum estadual? Veja aqui se eu não estou, mais uma vez, apresentando para você um clichê. A nossa doutrina, de maneira uníssona, afirma que a competência da justiça comum estadual é residual, é periférica, é acessória. Mas por quê? Veja se eu lhe convenço. A competência da justiça comum estadual não é definida por afirmação.
A competência da justiça comum estadual, ela acaba sendo proposta por exclusão. Lhe cabe julgar aquilo que não foi expressamente conferido pela Constituição Federal às demais justiças. Então ela é uma válvula de escape. A justiça comum estadual é uma via alternativa. Por isso a lógica de residualidade. Então, Nestor, joga a lousa. Eu posso afirmar numa definição: a sua competência é essencialmente residual, pois lhe cabe julgar o que não foi expressamente conferido pela Constituição Federal às demais justiças. Então, em última análise, a competência da justiça comum estadual não é definida por afirmação, ela é definida por exclusão. Só que, meus amigos, parêntese, muito cuidado com essa análise da competência da justiça comum. Porque a justiça comum estadual é o primeiro paradigma, é a primeira espécie do gênero justiça comum. Mas nós temos, num giro de 180 graus, o dever de apresentar o segundo paradigma inerente à justiça comum. Joga a lousa. Qual seria ele? Eu ainda vou destacar para você, agora com cuidado redobrado, a justiça comum federal. Então, por favor, eu imploro, justiça federal é espécie do gênero justiça comum. Só que a justiça federal é justiça da União. A sua competência não é residual. A competência da Justiça Federal, o seu perímetro de atuação, é explicitado na própria Constituição Federal, em dois dispositivos vitais. O artigo 108, que trata da competência dos tribunais regionais federais, e o artigo 109 da Constituição Federal, que nos apresenta a competência dos juízes federais de primeiro grau. Veja que a competência criminal do artigo 109, ela começa no inciso 4. Então temos o cenário definido no seio da Constituição Federal, exatamente para explicitar a competência da Justiça Comum Federal. Então joga a lousa. Me permita, na Justiça Comum Federal, formular um parâmetro conceitual. Eu destaco: a sua competência é explicitada na Constituição Federal, fugindo da ideia de residualidade. Então não temos aqui uma referência periférica, acessória, residual. Ao contrário, a competência da Justiça Federal tem arrimo na própria Constituição. Mas Nestor, aonde joga a lousa? Então, no âmago da Justiça Comum Federal, me permita fazer um enquadramento. Eu vou formular o enquadramento em dois dispositivos importantes. O artigo 108 da Constituição Federal, que trata da competência dos tribunais regionais federais, os nossos TRFs, e a competência instituída no artigo 109 da Constituição Federal, que trata da competência dos juízes federais de primeiro grau. Mais precisamente, os incisos 4 e seguintes. Os incisos 4 e seguintes do artigo 109 do texto constitucional. Bacana?
Só que num giro de 180 graus, eu supero a percepção da nossa justiça comum e quero apresentar a justiça especializada. Então, joga a lousa. No nosso esforço de organização da matéria, olha a minha preocupação nesse momento. Ultrapassa a concepção da justiça comum e eu quero apontar, nesse momento, a lógica da justiça especial. Só que a justiça especial com competência criminal, ela deve ser analisada de maneira cirúrgica. Porque o grande exemplo de justiça especial no Brasil é a justiça do trabalho. Só que a justiça do trabalho não tem competência criminal. A matéria foi equacionada no Superior Tribunal de Justiça. Nem os crimes contra a organização do trabalho, previstos nos artigos 197 a 207 do Código Penal, nem eles serão julgados na justiça trabalhista. Ela não tem competência criminal. Sobram, assim, dois paradigmas de justiça especializada. Quais seriam eles? Pode jogar a lousa. O primeiro paradigma é a justiça eleitoral. Nestor, qual é a competência da justiça eleitoral? Me permita formular uma definição para que eu possa trazer um rótulo na esfera eleitoral. A justiça eleitoral, ela é uma justiça aberta, miscigenada, apta a novas experiências. Ela julga, veja se faz sentido, as infrações eleitorais positivadas no Código Eleitoral ou na legislação eleitoral especial. Mas, além delas, a Justiça Eleitoral é também competente para julgar as infrações comuns interligadas por conexão ou continência. Então, se um delito de competência da justiça comum é conexo a um crime eleitoral, ele é arrastado para a esfera eleitoral. Pouco importa se esse crime comum é estadual ou federal. O Pleno do Supremo Tribunal Federal mudou as regras do jogo, inclusive os ensaístas jurídicos apreciaram a questão e indicaram que foi um forte golpe na hoje finada Operação Lava Jato, porque na Lava Jato o entendimento da época era: se crime federal é conexo com crime eleitoral, separa. Só que o Supremo, ele passou a entender de maneira diversa. O Pleno disse o seguinte: epa, crime eleitoral conexo com crime comum, reuniremos tudo na justiça eleitoral. Pouco importa se o crime comum interligado é estadual ou federal. Isso é irrelevante. Portanto, joga a lousa. Qual é a competência da justiça eleitoral? Eu afirmo: lhe cabe julgar as infrações eleitorais, beleza, e as infrações comuns interligadas por conexão ou continência. Pouco importa, esse é o grande detalhe, pouco importa, joga a lousa, se estaduais ou federais. Portanto, se o crime comum, estadual ou federal, é conexo com o crime eleitoral, ele é arrastado para a esfera eleitoral. Eis o entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal. O gabarito da prova do MP de São Paulo, anterior ao precedente do Supremo, considerava que se o crime federal fosse conexo ao eleitoral, separava os processos. Esse entendimento,
que foi congraçado na Operação Lava Jato está superado. Agora, ainda no âmago da Justiça Eleitoral, joga lousa, me permita fazer cirurgicamente uma advertência. Qual é, Nestor, a nossa advertência? O Código Eleitoral foi recepcionado pela Constituição Federal com o status de lei complementar. Então, o Código Eleitoral aglutina boa parte dos tipos penais eleitorais. E ele tem status, tem envergadura de lei complementar. Ainda aferindo a Justiça Eleitoral, me permita, joga lousa, nesse momento, abordar a seguinte variante: infrações de menor potencial ofensivo. Pergunta-se: e se o crime eleitoral tem pena máxima de 2 anos? Como equacionar essa variável? Ora, eu vou julgar crime eleitoral de menor potencial ofensivo no Juizado Especial Criminal, que é órgão integrante da Justiça Comum? Não. Existem juizados especiais na esfera eleitoral? Também não. Então, se o crime eleitoral tem pena de até 2 anos, ele vai ser julgado regularmente na Justiça Eleitoral. Mas olha a sutileza. Os institutos benéficos da Lei 9.099 são aplicados na esfera eleitoral. Mais precisamente, composição civil dos danos, transação penal e suspensão condicional do processo. Beleza? Tudo bem? Essa é a lógica. Então joga a lousa para mim. Eu posso afirmar para você com cuidado. Os institutos benéficos da lei dos juizados, são aplicados na Justiça Eleitoral. Mais precisamente quais, Nestor? Você que gosta da fonte normativa, joga a lousa. Mais precisamente, os artigos 74, 76 e 89 da Lei 9.099 de 95. Tudo bem? Tranquilo? Supera a percepção da Justiça Eleitoral e eu quero apresentar o segundo paradigma de justiça especializada. Qual é o segundo paradigma? Joga a lousa novamente. Você vai aferir comigo, nesse momento, a justiça militar. Já que a justiça do trabalho não julga crime, o segundo paradigma de justiça especializada com competência criminal é a justiça militar. E eu quero formular uma definição. Ora, a esfera militar é hermeticamente fechada. A justiça militar, ela é mais seleta. Por conseguinte, ela julga tão somente as infrações apontadas nos artigos 9º e 10 do Código Penal Militar. Então, justiça militar, ela não vai ficar se misturando. A justiça militar não é eclética. O ambiente militar, ele é muito mais reservado. Você vai ter uma linha de fixação da competência restrita, diante dos parâmetros formulados no artigo 9º e no artigo 10 do Código Penal Militar. Tudo bem? Portanto, joga a lousa. Ora, afirme o seguinte: lhe cabe julgar tão somente as infrações definidas no artigo 9º e no artigo 10 do Código Penal
militar. Tranquilo? Bacana? Agora, dentro dessa realidade, quais as minhas preocupações agudas na interpretação para o seu concurso? Na esfera militar, joga a lousa, me permita aferir o seguinte na sequência: infrações de menor potencial ofensivo. Pergunta-se: e se o crime militar tem pena máxima de até 2 anos? Nós vamos aplicar os institutos benéficos da lei dos juizados na esfera militar? Não. A justiça militar, ela é incompatível com os ditames da lei 9.099. A própria lei dos juizados, no seu artigo 90A, proíbe a sua aplicação na justiça militar. Tudo bem? Portanto, joga a lousa. Eu afirmo, a lei dos juizados é inaplicável na esfera militar. Coloca entre parênteses, artigo 90A de água da lei 9.099 de 95. Só que nesse momento, o que eu pretendo fazer? Você construiu o primeiro diagnóstico. Justiça militar julga tão somente as infrações definidas nos artigos 9 e 10 do Código Penal Militar. A pergunta subsequente é, Nestor, e quem será julgado na justiça militar? Agora eu pretendo bifurcá-la. Nós vamos apresentar 2 paradigmas de justiça militar. Joga a lousa. Quais são eles? Faz comigo destaque. Você tem que formular comigo um enquadramento. E no meu enquadramento, primeiro, vamos enaltecer a justiça militar estadual. Nestor, qual é a competência da justiça militar estadual? Olha para mim no primeiro momento. Lhe cabe julgar apenas os policiais militares e os bombeiros militares que praticarem os delitos descritos no artigo 9º do Código Penal Militar. Beleza. Ou seja, justiça militar estadual não julga pessoa comum. Essa exegese é constitucional. Nós temos ali um nicho de restrição extremo. Portanto, Nestor, quem é que vai ser julgado na justiça militar estadual? Joga a lousa. Eu afirmo, apenas policiais militares e bombeiros militares. Sensacional. Mas num giro de 180 graus, você precisa aferir ainda, joga a lousa, o outro paradigma de justiça militar, que é a justiça militar federal. Ora, mas Nestor, quem será julgado na justiça militar federal? Me permita facilitar a nossa vida. Naturalmente, os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Mas, além deles, pessoas comuns podem ser julgadas na Justiça Militar Federal, se elas incorrerem em crime militar federal. Quer ver? Já tivemos paradigma no Brasil onde membros de facção criminosa invadiram quartéis do Exército para poder subtrair armamento. Subtração de armamento de quartel do Exército é crime militar federal. Esse sujeito será julgado aonde? Na Justiça Militar Federal. Tudo bem? Então joga a lousa. Quem serão julgados na Justiça Militar Federal? Os membros das Forças Armadas, até aí tudo bem, e pessoas comuns
que incorram em crime militar federal. Tudo bem? Tranquilo? Você fez a estruturação da competência Racione Matéria. Eu aferi num primeiro braço a justiça comum e no outro braço a justiça especializada. Só que dentro da competência Racione Matéria, eu quero consignar um microcritério, um subcritério mais específico, joga lousa, e que você vai chamar comigo, olha o cuidado, de competência pela natureza da infração. Vamos analisar a competência pela natureza da infração como um microcritério dentro da competência Racione Matéria. Mas para não te levar à exaustão, faremos isso no próximo bloco. Aguardo você. Até lá.